Ok, estão me ouvindo agora? Vê aí se está me ouvindo agora. É porque gravar a tela não dá certo. Vamos ver, pode ir entrando novamente. Aconteceu algum problema com o Instagram? Aconteceu alguma coisa? Ok, é isso mesmo. A gente pode acontecer isso. Já convidei a Cris. E aí agora sejam bem-vindos aí todo mundo. Olha Oi! eu aqui! Agora não tem como. Tudo bom, meu amor? Tudo Saudade de você. ótimo. Eu também. Deixa eu baixar aqui Estamos que dessa vez eu hoje. botei. Dessa vez eu coloquei o fone pra ficar melhor a live. Da primeira live que eu fiz estava sem fone, ficou meio ruim. Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo maravilhosamente bem. Vou chegar só Bora lá. para perto. Eu botei o fundo aqui do aquário. Lindo! Adorei! Eu não tenho aquário. Pois é. Tem mais nada, tem Amiga, então vou cachorro, nada, tem apresentar um nada. pouco. Vou apresentar você um pouco. Sejam muito bem-vindos. Crícia, saudade de você, Fátima. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live. E a gente vai falar um pouco, para quem não conhece a Cris, deixa eu apresentar. Eu, Bianca Câmpora, sou mestre em cognição e linguagem, doutora em educação, sou professora, arte-terapeuta, psicopedagoga. E a Cris, ela começou a carreira dela, a gente se conheceu, a gente trabalhava junto numa creche, e ela era professora, e aí depois ela foi se reinventando, e o tema da live é Reinvente-se. E a gente foi trabalhando passamos por várias situações juntas. Legal. Ela largou tudo, foi para o Rio, depois ela foi para o México, depois ela largou tudo de novo e hoje ela está no Cazaquistão. Cris, que horas são aí? São 10 da noite aqui. 10 Acabei da de dar noite. janta para Felipe para já vir para cá. 10 da noite aqui. Então, vamos começar a falar um pouquinho sobre essa questão de se reinventar. Como que foi esse processo de mudança para você? Certo. Então, essa moça aí, né, a dona Bianca, a gente tem uma amizade de uns 20 anos, mais ou menos, né, Bi? Eu vou Verdade. chamar de Bi mesmo, não tem como chamar de Bianca, porque a intimidade é muito grande. Essa mulher tá na minha vida, né? Minha comadre. Não tem como. Então, gente, foi muito louco isso. Foi muito louco, porque eu tinha planejado assim a minha vida, casar, ter filho, né? Tudo organizadinho, um emprego seguro, fixo e estava tudo certo. Até que meu marido trabalhava em Macaé, eu namorei ele, conheci, namorei, noivei e casei, ele morando em Macaé e eu em Campos, Campos, Rio de Janeiro. Não sei se está todo mundo, se todo mundo é de Campos. E Não, tem aí, muita gente de fora. olha que legal. É. Oi, mãe. Minha mãe entrou, gente. Tem que falar com a mãe. Prata, tia Penha, ó. Tem que falar com a minha Prata mãe. faz. Nem falei com ela hoje É. ainda. Então, o que que aconteceu? Minha vida estava toda certinha, do jeito que eu sonhei. Já tinha tido minha primeira filha, casada, e aí meu marido foi transferido para o Rio. E ele chegava em casa sexta-feira de madrugada, tinha que voltar para o Rio domingo de madrugada, né? De domingo para segunda de madrugada, e a gente viu que a situação estava insustentável. Enquanto ele estava em Macaé, eu achava que não valia a pena eu largar a prefeitura de Campos, que eu tinha 2 matrículas na prefeitura de Campos, e ir para como professora, tá? E ir para Macaé, porque era perto, né? E qualquer coisa dava para chegar em casa fácil. E as nossas famílias de Campos. Só que quando ele foi transferido para o Rio, a situação acabou ficando insustentável, porque a Gabriela estava crescendo, a minha filha estava crescendo, e longe do pai. E aí eu já tinha tirado a licença sem vencimento de uma matrícula para ficar com metade do dia com ela e metade trabalhando. E aí eu resolvi tirar a licença da outra matrícula e ir para o Rio.
E aí, minha gente, foi um ano, sabe? Assim, uma loucura para mim. Foi tenso, foi complicado. Um dia, nessa transição, eu cheguei na casa de Bianca, tava enlouquecida. Ela deve lembrar bem disso. Ela me apresentou um livro que foi maravilhoso. E eu falei, Bia, eu tô precisando de ajuda de psicólogo, porque eu não tô dando conta. A gente sempre foi muito positiva, né? Mas a ruptura foi muito pesada. Porque toda a minha rede de segurança, todos os meus sonhos, eles tinham que ser readaptados. E eu não estava sabendo lidar com isso. Então, foi um período, eu digo assim, sem medo, que emocionalmente foi o período mais difícil da minha vida. Porque eu senti o meu mundo meio que de cabeça para baixo, né? Porque eu tive que, nesse momento, eu tive que realmente me reinventar. E aí, eu comecei a ler muito, comecei a estudar muito, 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 muito. Tudo que é livro de autoajuda. E aí, quando eu comecei a me preparar mentalmente para essa live, eu parei para me dar conta que eu doei 2 pilhas gigantescas de livro lá no México antes de vir para cá, de livros que eu tinha lido nesses 4 anos, que foi o período que eu saí de campus e fui rodar o mundo, né? E o que foi muito difícil para mim foi que eu estava muito insegura no Rio. Eu não tinha me encaixado no Rio. Eu não tinha feito amizades, as pessoas no prédio onde eu morava eram muito fechadas, eu não conhecia meus vizinhos de porta. E como que eu ia esperar que a realidade do México fosse ser melhor se eu não falava a língua e se eu não conhecia ninguém? Como que eu podia ter uma boa expectativa se o que eu estava vivendo já era um caos? Eu tive refluxo, tinha crise de ansiedade. Eu tenho um canal no YouTube que até falo como que eu fiz para lidar com tudo isso e como que eu consegui me reorganizar mentalmente, né? E aí, mesmo assim, eu enfrentei ir para o México. Cheguei lá ainda com crise de ansiedade, insegura. Foi a primeira vez na vida que eu tive que tomar remédio controlado. Então, foi realmente muito tenso. E aí, no México, o que aconteceu? Eu me adaptei. Eu me reinventei. Eu antes de ir, eu tinha 1 mês em Campos. E aí eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa. Porque eu de trabalhar o dia inteiro, de ter uma rotina, eu não sabia no dia seguinte o que eu ia fazer. Porque nesses processos de mudança, o que acontece? Meu marido, geralmente, ele vai na frente, leva uns meses conhecendo o lugar, se adaptando, vendo casa, né? A empresa faz essa transição. Às vezes pode chegar a durar 3 meses essa transição. E eu fiquei no Rio, sozinha, e eu falei, aqui eu não fico, porque se acontecer alguma coisa comigo, quem vai cuidar da minha filha? Eu não conheço ninguém aqui. E aí eu fui pela primeira vez, voltei para casa da minha mãe depois de casada. Gente, eu não tinha, nem quando eu tinha tido filho, eu não ia para casa da minha mãe. Nem quando eu passava mal, eu não ia para casa da minha mãe. Na gravidez, tive uma gravidez de risco, não fui para casa da minha mãe. E aí, nessa situação, eu fui. E foi uma loucura, porque eu tinha crise de ansiedade, tinha vontade de vomitar, tinha vontade de ir no banheiro. Eu me descontrolava completamente. Por que eu tô falando de tudo isso? Porque eu decidi que a minha experiência vai servir de alguma coisa, né? Com certeza, e vai servir para mostrar para as pessoas que quem está lidando com uma crise de ansiedade, com uma readaptação de rotina, quando o mundo vira de cabeça para baixo, calma, vai dar tudo certo e eu vou passar o que mais ou menos eu fiz que me ajudou. Falo igual uma metralhadora, você vai me cortando. Sabe o que eu acho legal? Não tem problema nenhum, isso é uma conversa. Eu acho legal, assim, porque você, embora você tenha passado por tudo isso, foram momentos de altos e baixos, momentos mais fáceis, outros mais difíceis, com ou sem apoio da família, em alguns momentos, né, mesmo que a família queira apoiar de longe, às vezes o apoio é diferente. Eu acho que uma coisa é que você não parou, você não desistiu de si mesma, você continuou, mesmo com ajuda, com apoio, mas você continuou, né? Você não desistiu de você, sabe? Como a gente tem visto muito isso no Brasil e no mundo, as pessoas desistindo, as pessoas
muitas vezes em depressão, e sem saber o que fazer quando você não tem nada, né? Porque é um processo difícil, eu penso, por exemplo, na mudança para outro país, você não pode levar seus móveis, você não pode levar, você tem que levar o mínimo de coisa possível, então Minha acaba mãe sendo falou muito assim, minimalista, minha né? filha, como é que você está conseguindo? Porque assim, na mudança de Campos para o Rio, eu levei algumas coisas minhas, né? E aí, na mudança do Rio para o México, eu levei muita coisa. Tudo que estava no apartamento do Rio, chegou uma empresa de mudança, colocou tudo na caixa e carregou. Gente, mas quando eu saí do México para vir para cá, Pro nossa, eu não quero Cazaquistão, passar né? Que a aquilo gente de está entrando novo. agora. Eu A Cris não está no quero passar de Cazaquistão, tá, novo. gente? Lá são Oh, 10 para quem horas da chegou. noite. Então, para quem está chegando agora, a gente está falando desse processo de mudança. E aí, quando foi do México para o Cazaquistão, o que, que aconteceu, Cris? Eu lembro, mas eu quero que Então, você... olha só o que aconteceu. Eu tinha caixas na minha casa que estavam há 4 anos fechadas. Quando eu estava no Rio, eu ainda costurava. Porque cada hora eu inventava uma coisa, né, gente? O tal do reinventar, eu acho que está bem dentro de mim. Então, Porque porque assim, esse era o próximo tópico que é usar os seus talentos, né? Você era professora, então a largou gente a entra aí. prefeitura, concurso, largou Não, tudo para loucura, poder fazer loucura. roupa, costurava. Depois Então, você aí o que fazia que eu fazia? sobrancelha. Então, primeiro o que que eu fiz? Primeiro eu era professora, aí eu tinha alguma coisa dentro de mim que eu não estava ainda resolvida, satisfeita. E aí eu comecei a costurar, aprendi a costurar pela internet, num curso que eu comprei, muito doido. E aí eu comecei a fazer vestidos assim, totalmente diferentes, sempre muito criativo, eu não fazia vestido igual, era sempre um muito diferente do outro. E aí, quando eu fui no Rio, eu ainda fazia isso. Quando eu estava saindo do Rio, indo para o México, eu falei, eu não quero costurar, porque eu descobri que eu preciso lidar com pessoas. O isolamento do Rio estava me fazendo muito mal. Então eu falei, eu preciso estar em contato com pessoas, eu preciso disso. E aí eu falei, eu vou procurar outra coisa para fazer. E aí eu tinha um mês em Campos. E a casa da minha mãe é muito perto do Senac. Eu fui lá, falei, eu gosto de maquiagem, eu já estava nessa coisa de querer maquiar. E eu falei, eu vou fazer o curso de maquiagem. O curso de maquiagem era 6 meses, não deu. Aí eu falei, mas tem um curso de sobrancelha, design de sobrancelha, que é de um mês, que era exatamente o período que eu tinha. E meu marido ficava assim, não, semana que vem eu vou, semana que vem eu chego. Não, não, daqui a 10 dias, daqui a 15 dias, gente, aquilo era enlouquecedor, porque eu não podia ter rotina. E aí a psicóloga Marcela me ajudou, falou, calma, Cris, faz a rotina semanal e vê o que você pode fazer. E nem sempre que eu tinha para fazer era o que eu queria. Então foi um período muito, muito difícil de bagunça, desconstrução pesada mesmo. E aí o que acontece? Lá no Rio, eu peguei tudo que tinha, coloquei em caixa e foi para o México. A mudança levou uns 3 meses para chegar, gente. Eu fiquei com tudo improvisado dentro de casa. Tá bom, aí chegou a mudança. Aí o que eu fiz? Aquilo que eu não usava, eu tinha armário, beleza, a casa era confortável. 3 quartos, armário em todos os quartos, armário grande, tinha uma área de serviço legal também. O que eu fiz? Tinha um quartinho de serviço, deixei essas caixas quietas lá. Só 4 anos. Gente, Não mexeu em nada. eu mexi naquilo que eu usava. Então, todo o material de costura que você pensar, papelada, documento, tudo isso a gente. Eu não mexi. Eu estava tocando a vida, estava aprendendo espanhol, estava aprendendo sobrancelha, viajava, ia aprender sobrancelha. A gente chega lá para focar no desapego. Aí o que aconteceu, gente? Foi assim, enlouquecedor. Por quê? Eu tive que revisar caixa por caixa. E elas não terminavam nunca mais. Eu já não aguentava mais fazer aquilo. Chegou o dia. Aí meu marido, nisso, eu estava com um bebê pequeno. Felipe, num refluxo que só a misericórdia de Deus, com alergia alimentar lá no topo. Menino, comia e vomitava, comia e vomitava. Só Jesus na minha causa. Quem acompanhou de perto sabe a história. E aí, isso dá uma outra live.
E aí, o que que aconteceu? Tive que entregar a casa, meu marido viajando, eu peguei o carro, fiz, não sei, umas 3 viagens para o hotel, que eu ia ficar um mês, fiquei um mês no hotel com as crianças, e tinha umas 8 caixas ou mais, assim. Até meu primeiro vídeo no YouTube, no canal do YouTube, foi dentro desse quarto de hotel. Tinha umas 8 caixas de um lado, mais embaixo da mesa, assim, do hotel, tipo um escritório que tem, né? Mas, ô Um Cris, monte de caixa também. quando você resolveu mudar para o Cazaquistão, antes de você ficar no hotel, você já tinha vendido muita coisa, doado muita coisa também, né? O que que Então foi um aconteceu? processo de desapego muito Foi, grande. não, foi brutal. O negócio foi assim, tem uma palavra muito feia que eu lembrei agora, que eu não quero falar o nome da palavra porque ela associa a coisa muito ruim, mas foi brutal a coisa. Por quê? Eu comecei a vender algumas coisas. E aí, na hora de você vender, as pessoas querem quase dado o negócio, né? Aí, assim, a senhora que me ajudava em casa, era cada dia uma bolsa gigante de coisa para casa dela, que eu fui dando para ela. Tipo, brinquedo de Gabriela, eu enchia a mala do carro, assim, e ia na vizinha, né, uma áreazinha que tinha lá, e descarregava boneca nova, tudo novo. Gabriela brincava. E roupa minha, era sacos e sacos, roupa de Gabriela, roupa de Felipe e tudo. E aí, chegou um ponto que chegou o dia que falaram assim, a gente optou por não trazer mudança, tá? Não foi uma coisa imposta pela empresa. A empresa poderia ter trazido tudo para cá. Só que a gente sabia que isso ia demorar meses e meses para chegar, dada a distância. Então, o que que eu fiz? Eu falei, a gente achou melhor pegar o dinheiro que a empresa dá para a gente comprar as coisas aqui, do que trazer tudo de novo, porque daqui a pouco outra mudança, aí tem que carregar tudo de novo. E é uma E vida, gente, que é aí, muito e pesada, não aí, dá. Cris, você se desfez de tudo e com quantas malas você saiu do México e foi para o Cazaquistão? Cada Não, pessoa hoje tem peraí, que direito a ainda 2 teve malas. esse desfazer aí, amiga. Teve uma coisa muito complicada ainda. Por quê? Chegou o dia, tipo na véspera, antevéspera de eu entregar a casa, e eu tinha a minha sala cheia de coisas de cozinha que eu não tinha conseguido vender. Chegou uma amiga brasileira lá, virou para mim e falou assim: Cris, isso meu marido já tinha vindo para cá e eu fiquei sozinha com um bebê pequeno, com Gabriela, para entregar a casa e para vender todo o resto que tinha. E aí, quando eu olhei aquela sala cheia de coisa, gente, tinha vaso de cristal, tinha quadro, tinha de um tudo que você possa imaginar. E aí eu olhei para cá, aí eu virei, muito engraçado, porque eu virei para a senhora que me ajudava, eu virei para ela e falei assim, eu não aguento mais, coloca fogo em tudo. E aí eu dei risada. Você Cara, muito desapego, acredita? né? Amiga, eu tava brincando, óbvio, você me conhece. Você Eu sei. acredita que chegou uns dias depois, ela virou pra mim e falou assim: Olha, cheguei em casa, falei com meu marido que você devia estar muito mal, que eu tava preocupada com você, porque você mandou botar fogo nas suas coisas. Gente, ela levou pro literal. Mas foi uma risadaria tão grande aquele dia. Eu falei: Não, pelo amor de Deus, eu tava brincando, não ia fazer isso. Gente, chegou uma amiga brasileira e eu nessa situação, eu já não aguentava mais abrir caixa, eu já não aguentava mais ter que separar coisa. E aí eu olhei para a cara dela, ela falou assim, Cris, o que você achar que você deve doar, me fala, coloca aqui no meio, que eu vou levar para casa de uma senhora que faz muito trabalho voluntário e tal. Eu olhei para a cara dela e falei assim, leva tudo. Tudo, tudo. Gente, ela fez pelo menos 2 viagens na casa da senhora, mas eram viagens que, assim, só cabia ela dentro do carro, assim, sem se mexer. Mala, traseira, tudo. E aí, quando eu falava Então com você se minha mãe, falava desfez, assim, Cris, você se desfez de quase tudo da vida inteira que você tinha comprado, adquirido, que você conseguiu sim, levar de do Brasil para o material, México, amiga, e quando chegou no México para o Cazaquistão, você já se desfez de me tudo, só soltei. levou Não, aí me soltei. E roupa e aí, algumas coisas. o desapego pior que foi que eu não estava preparada, assim, para o material eu fui me preparando, eu fui para a internet, eu pesquisei formas de desapegar, como você
escolher o que você deve se desapegar, o que não deve, tem coisas que têm um valor sentimental. E aí, aí eu separei as coisas e coloquei em um quarto. Aí chegou o cara para poder arrumar a mudança. E aí ele virou para mim e falou assim, tá, o que você quer levar? Eu falei, olha, tudo que tá nesse quarto aqui, você pode empacotar e levar. Aí daqui a pouco ele virou para mim e falou assim, senhora, tá faltando 10 quilos. E eu preciso saber o que a senhora realmente vai querer levar. Eu falei, tá, deixa eu ir lá olhar. Nisso, o meu marido perde o voo em Paris e me liga, enquanto eles estavam arrumando a mudança. E eu tinha que ligar para a companhia aérea para poder ver, porque ele não tinha hotel, não tinha passagem aérea, não tinha nada, eu estava solto lá em Paris. Difícil, né? Tá solto em Paris. Enfim, era difícil sim naquela situação. O marido solto em Paris e você tendo que se desapegar de tudo. Torre, eu tô aqui com um bebê, mais um homem ali, gente, na hora. Aí eu fui ver dentro do quarto. Gente, o homem tinha botado metade do quarto que eu tinha separado para levar. E aí eu já não sabia nessa altura. Mais 10 isso quilos. Você nem sabe, né, amiga? Ele não tinha colocado nada de cozinha, nada, nada. Meus pratos de porcelana, quem me deu aí presente de casamento, desculpa, foi doado, foi vendido, porque ele não deu. Tem coisa na casa da minha mãe ainda. Mas aí, gente, naquele momento eu choquei. Eu falei, e agora? Não tinha álbum de casamento dentro da mudança, não tinha minhas coisas de cozinha, não tinha nada, nada. Eu tinha pensado em levar algumas coisas assim de cozinha, pontuais, assim, porque aqui eu vim para um apartamento completamente mobiliado. Então, e eu já sabia o que tinha. Tinha talher, tinha copo, tinha prato, tinha tudo. Então, eu não estava preocupada com isso. Mas algumas coisas pontuais eu queria trazer. E aí tinha 10 quilos para colocar na mudança. E aí eu olhei e eu falei, e agora? Falei, caramba, meu quadro com meu marido do casamento e os álbuns, era álbum que se eu fosse botar numa mala, eu tava ferrada, porque o álbum de casamento é dessa grossura, pesado. E agora? Aí eu olhei para tudo, eu falei assim, coloca na mala o que não pode ser comprado. Pronto. Falei, moço, espera aí, você vai ter que abrir uma caixa para mim. Aí abri uma caixa, tirei outras coisas que já tinha colocado, e aí eu coloquei álbum de casamento, álbum dos filhos, esse tipo de coisa que não pode comprar. E aí você aprende a duras penas de que o mais importante da vida é o que você não pode comprar. Qualquer outra coisa amiga, você repõe. Cara, você falou uma coisa agora. Gente, entendeu agora? Não é a casa, não é o móvel, não é a roupa, tudo que você puder comprar vai voltar. Eu vou falar de Belinha, que essa que foi a minha prima tá falando aí de Belinha. Então, e aí, Belinha, o que aconteceu? O que aconteceu nessa situação? Cris, vou pedir licença a você, só um minutinho para poder dar boas-vindas a quem está entrando agora, Beatriz, a Aline, a Cláudia Crespo, que está aqui também, está dizendo que está saudade da gente. Então, todos os amigos, os seguidores que estão aí com a gente, depois esse vídeo vai ficar salvo e a Cris vai colocar lá no canal dela do YouTube e eu também vou colocar no meu canal do YouTube, Bianca Câmpora, tá, gente? Então também segue a gente lá no canal do YouTube. Uhul, fala, Cris. Cris Prata e Bianca Câmpora. Isso. O que aconteceu? Eu estava preparando tudo para levar, para trazer minha cachorra com a gente. Então eu tinha ido em veterinária, tinha preparado a vacinação dela, gastamos uma grana para poder colocar tudo em dia, tudo direitinho. Eu não conseguia casar na minha cabeça como eu ia fazer. É a cachorra, Belinha é a cachorra. Quando eu cheguei no México, eu só tinha a Gabriela, minha filha, e aí a minha mãe foi me ajudar um mês quando eu fui pro México. E aí minha mãe começou estava na minha casa antes de mim, porque eu continuei no hotel, minha mãe já foi para minha casa, começou a preparar tudo ali com a senhora que me ajudava e depois eu fui com meu marido e Gabriela. Quando a minha mãe voltou pro Brasil, gente, era um buraco desse tamanho. Eu senti a casa vazia, foi muito difícil para mim. E eu cismei que eu queria um cachorro. Eu não tinha escolhido ter filho naquele momento ainda. E aí eu senti muito vazia a casa, eu falei, eu quero um cachorro, mas eu quero para ter dentro de casa. E aí a gente analisou a raça e pintou a oportunidade. Compramos Belinha. Belinha era uma coisinha, era uma sim,
uma coisinha. E Gabriela tinha trauma de cachorro, não sei por quê. Ela tinha pavor a cachorro e aí foi a oportunidade de a gente resolver tudo isso. E aí a cachorra ficou com a gente, estava tudo programado para vir. De repente, tipo, 3 dias antes da gente vir embora, começamos a nos deparar com muitos entraves de documento. A gente já tinha comprado a bolsa para ela viajar, a gente já tinha pensado tudo certinho e de repente meu marido chega e a gente senta e eu tinha ficado com a cachorra 1 mês, cachorro, mala e Tudo a dentro do caixaiada hotel. toda dentro do quarto do hotel. E aí eu tava fazendo Seca Você Renove na época que eu tava, né, querendo emagrecer um pouquinho. E eu cozinhava ali dentro. Era um banzé, Fazia gente. exercício, cozinhava tudo dentro do quarto do hotel. Gravei vídeo. Quando meu marido chegou, que ele pegou aquela situação, ele falou assim: como você conseguiu ficar assim? Eu falei, ué, pra mim tá tudo certo. Era o que tinha Só não naquele aguentava momento mais ver também. caixa na minha frente. Não aguentava. Ah, querem uma sugestão de como destruir documentos e não ter como botar fogo? Pega tudo, bota uma bolsa, enfia dentro do chuveiro. Estraga do mesmo jeito, tá bom? Essa foi boa, eu gostei desse. Pronto, porque eu tinha documento da empresa, que eu não podia jogar fora de qualquer maneira. Eu tava no hotel, então eu taquei água. Não podia tacar fogo, taquei água. Então resolve, tá? Quer destruir alguma coisa? Faz isso. E Belinha não foi por quê, então, Cris? Eram muito. Aí o Você que teve que abrir acontece? mão A gente até da descobriu. cachorra, né? Aí, não. Gente, foi o pior de tudo. Porque eu não me preparei para aquilo. Não me preparei. E aí, o que aconteceu? Chegou na última hora, o Gustavo falou assim: olha, a gente não vai poder descer com a cachorra na cidade onde nós vamos descer, né? Direto aqui. A gente teria que descer na capital com 12 malas. Foram 12 malas, amiga. Um bebê, mais Gabriela, e aí mais teria a cachorra. Só que a gente teria que fazer um banzé para poder mudar todo o roteiro da viagem por causa da cachorra. E aqui é um frio congelante. Eu tinha certeza que eu não ia botar essa cachorra lá de fora para passear. Quantos graus está tá fazendo aí agora, Cris? Ai, agora tá maravilhoso, amiga. Tá 30 e pouco. Eu tô saindo short. Ah, Hoje tá. mesmo eu fui lá Verão, fora, então. um vento. Divino, maravilhoso. Mas no inverno aí faz quantos graus? Porque Gustavo tinha falado isso comigo, né? Quando a gente se encontrou, que o mais desafiador nesse processo de mudança também é a temperatura, né? Foi cruel. No inverno Cruel. faz quantos graus aí? Nós Menos quanto? chegamos a menos 28. Imagina, bota a mão no freezer da sua casa. O freezer da sua casa deve ser o quê? 0, né? Por aí, não entendo de freezer, mas importa. Imagina menos 28. Você não consegue imaginar. É impossível imaginar, né? Ok, eu moro num apartamento que tem todo o sistema de aquecedor. Climatização. Tá? Todo climatizado. Só que a gente teve que colocar um aquecedor a mais ainda, porque não estava dando conta. No meu quarto, que fica de esquina, não deu conta. E aí, gente, foi pesado. Foi muito pesado. O que aconteceu? Quando eu estava no México, eu fiquei 4 anos lá, eu refiz a minha vida. Eu comecei a fazer uma coisa que eu me apaixonei. Eu fui fundo naquilo. Eu fui muito bem sucedida. Eu fui muito bem valorizada. Eu comecei a ganhar meu dinheirinho fazendo aquilo. Eu sentia um feedback das pessoas maravilhoso e isso me dava um gás. Assim, eu falei, cara, é isso que eu quero da minha vida. Porque não era a pessoa ir até mim, fazer uma sobrancelha e ir embora. Eu tinha todo eu preparava todo um aconchego para a pessoa. Eu preparei um quarto da minha casa com tudo. Nossa, gente, dói falar nisso. Cris, só para quem está chegando agora, a gente tem vários amigos aqui, a Érica, a Sananda, a Dalva, o Tiago, a Beatriz, a Luzia. Gente, eu não tô nem então, vendo assim, os comentários. Vocês me vão é só para ambientar quem está chegando agora que
A gente está falando de processo de mudança. A Cris, ela era professora em Campos de Goytacazes, ela tinha 2 matrículas na prefeitura, ela largou tudo, foi para o México, e aí lá no México ela se reinventou. Quando ela foi para o Rio, ela já tinha se reinventado, estava costurando e tal, e aí parou com tudo quando chegou no México, foi fazer uma nova profissão, que é isso que ela está falando agora, que é design de sobrancelha, e microblading, né, outras coisas, e aí depois ela teve que mudar novamente, ficou 4 anos lá e agora ela está no Cazaquistão, tá, gente? Então a gente está falando sobre processo de mudança, sobre se reinventar, para ajudar todo mundo nesse período aí que a gente realmente está se reinventando e como que também às vezes é duro esse processo de abrir mão, de você não poder levar nada. Ela está falando que ela teve que abrir mão da cachorrinha dela, ela não pôde levar. O que você fez com Belinha, então, Cris? Então, eu falo tudo mesmo, me ajuda. Olha só, o que aconteceu. Aí, a gente, eu e meu marido sentamos, eu não ia conseguir decidir isso sozinha. E aí eu abri a cara a chorar, eu falei, e agora? Não vai dar. Porque como que a gente ia? Não é um processo fácil. A gente está dizendo que a gente está saindo do México, de outro continente, e tendo escalas de voo, eu com um bebê, Felipe estava com 8 meses na época, cheio de alergia alimentar, e era uma confusão, a criança vomitava o tempo todo. E aí, imagina mais um cachorro nessa cena, né? Com todas as necessidades que precisa. E aí ter que mudar, a gente teve que dormir em hotel, aí você tem que saber se o hotel aceita ou não o cachorro. Enfim, gente, para quem vive nessa vida, ter um animal de estimação é um complicador a mais, infelizmente, tá? Quem quer assumir essa responsabilidade, ok, né? Quando é muito importante para a pessoa, mas na nossa vida agora a gente decidiu que a gente não vai mais fazer isso, porque é muito doloroso. E aí tinha uma amiga lá, mexicana, que ela já tinha, numa das despedidas que eu tive lá, ela falou, Cris, você vai levar a Belinha? Eu falei, eu vou. Aí ela falou, não, mas qualquer coisa, se você mudar de ideia, eu fico com ela para você. E assim, gente, Belinha é uma Yorkshire, então é um cachorro que demanda gasto. Eu não podia dar para qualquer pessoa, né? Porque era gasto. E aí eu lembrei dela, e aí eu tive que doar a Belinha com toda a papelada pronta. Gente, eu chorei tanto, 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 tanto. Eu dei a cachorra chorando de soluçar. Assim, foi muito difícil. Foi muito difícil. E outra coisa difícil foi que deixar a rede de apoio que eu tinha lá. Porque você acaba, assim, fazendo desse lugar uma outra família. Você acaba construindo uma outra família. Os amigos que você faz... Tanto pessoas brasileiras como outros latinos que tinham lá. E aí, nessa altura, meu espanhol já me permitia ter uma amizade íntima mesmo com as pessoas da Venezuela, do México, Bolívia, que moravam ali e passavam pela mesma situação. Inclusive, uma das pessoas, brasileiros me ajudavam muito lá, mas uma das pessoas também que me ajudou absurdamente foi essa, que eu doei a Belinha para ela. Eu tive uma gravidez de risco complicada lá no México, bem complicada, foi um período bem difícil, e eu tive que aprender a aceitar ajuda, tá? Uma das coisas de se reinventar também, né, entra nesse tema, você tem que quebrar muitas crenças limitantes o tempo inteiro. Você tem... aí eu venho um pouco para aquilo que eu pensei em falar para as pessoas, porque eu não quero só falar de mim sem deixar uma mensagem do que isso me trouxe, do crescimento que isso me trouxe. Porque, no final das contas, você precisa estar nesse sistema. Eu acho que o fator principal é você tirar a rigidez. Tipo assim, eu nasci desse jeito e eu sou assim... E aí as pessoas vão ter que me aceitar assim, para onde eu for eu vou assim? Não, não, parou. Se você vai entrar nesse mundo, se você vai se reinventar, calma, respira, pensa que você pode ter outros ganhos deixando algumas coisas, né? O tempo todo esse jogo de perdas e ganhos, né? Então, a dor, por exemplo, eu tinha vizinhas que eu me afeiçoei absurdamente. E cada vez que ia embora uma vizinha, parecia que eu estava saindo do Brasil de novo. E aí eu entrava no quarto, chorava, 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 como se estivesse perdendo minha família de novo, sabe?
muito difícil. E eu saí do México, fui embora do México, como se eu tivesse ido embora do Brasil. Porque eu levei 4 anos lá e eu fui muito... Gente, eu acho, assim, em momento nenhum eu sinto que eu perdi minha essência. Eu acho que você me acompanha todo esse tempo, né, Bia? Pelo menos a Sim, impressão que eu sim. tenho é que eu continuo a mesma pessoa. Tipo, a Mas relação evoluiu. com os outros, por isso é assim Sim, mesmo. Porque é impossível ser é, igual, né? A gente cresce todo dia. sim. Mas eu me descobri lá, sabe? Eu me tornei uma pessoa mais segura. Eu cheguei lá com muitos medos, com muito medo de não ser aprovada pelas amigas novas, muito insegura, muito perdida em relação à questão da profissão. E aí eu vi o quanto eu podia. Porque eu que nunca tinha saído do Brasil, eu me vi saindo da minha cidade do México, pegando avião sozinha, indo para a capital do México, para poder fazer curso, levar 5 dias em hotel aprendendo sobrancelha. E aí, quando eu voltava, era um estrondo, assim. Eu aumentava minha renda muito. Eu passei a fazer um trabalho muito legal, as pessoas começaram a me procurar muito, eu trabalhava direto. Eu fui parar de trabalhar com 6 meses de gravidez. E porque fui obrigada, porque elas queriam que eu continuasse trabalhando. E o microblending, que era a sobrancelha fio a fio, nossa, eu comecei a ser muito respeitada, sabe? E aí eu me vi vendendo tudo aquilo que eu tinha montado. E foi uma dor para mim. E aí eu tive que outra vez parar e falar, e agora? Né? Aí, como eu decidi engravidar, o Felipe foi super planejado. Eu estava com essa inquietação se eu ia ter ou não outro filho. Gabriela já estava com 7 anos. Então, era o momento, né? Eu estava com 35 já, quando eu engravidei uma menina de 35. A Então, gata garota, igual a gente uma conversa, gata né? garota, amigo, isso aí. E aí, o que acontece? Para eu não me perder, porque eu falo muito, eu acho que para eu ajudar as pessoas que estão nessa situação agora, eu acho o seguinte: principalmente você tem que saber quem você é nisso tudo e onde você quer chegar. Em momento nenhum eu deixei de ter os meus sonhos por causa do meu marido. Porque aí as pessoas podem perguntar, Cris, por que você deixou a prefeitura de Campos? Você tinha o seu trabalho, tanta gente sonha em ter um concurso público e você deixou tudo. Foi assim. Eu fui tirando licença sem vencimento e chegou um ponto que eu já não podia renovar mais. E aí eu tive que, quando eu fui no Brasil, eu fui na prefeitura, toda serelepe, estava nem aí, né? E aí preparei a papelada toda para pedir exoneração. Gente, quando eu peguei aquele papel na mão, parece assim que um buraco abriu, ou uma luz, não sei o que abriu dentro de mim, que eu olhei todo o meu processo para chegar até aquele ponto. Eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo? E aí eu olhei para a cara da menina lá do RH da prefeitura e abri a cara a chorar. Ela, por que você está chorando? Porque eu tô indo embora pro México. E aí eu já não tinha jeito, cara. Porque eu me dei conta do que eu tava fazendo. Assim, eu vendi meu carro. Eu saí da minha casa, eu saí da minha família. E eu tava deixando um emprego que eu ralei muito para construir. Eu estudei muito para ter duas matrículas. Eu tava deixando a minha segurança, né? Porque até aquele momento eu sabia que se eu quisesse voltar, eu podia, meu emprego estava ali. Mas a partir daquele momento eu estava abrindo mão disso. E aí? E aí o que eu quero entrar? Se eu pego... Deixa eu beber água, gente, porque eu falo tanto que minha garganta vai Então, secando assim, toda. enquanto o Cris bebe água, deixa eu só ambientar vocês. Nós estamos conversando com a Cris Prata. Ela está contando a questão de reinventar-se. O tema da live é esse. A gente ainda tem aí uns 10 minutos somente, tá, Cris? Ai, não acredito! E a gente está E e a gente está falando desse processo de mudança em que ela sai de Campos do Goytacazes, pede exoneração, vai para o México, começa uma nova profissão, que é o design de sobrancelhas, e aí larga tudo. Ela já falou um pouco como foi esse processo de se desapegar,
de não ter realmente como levar tudo que você comprou durante a vida inteira. E aí, só fazendo um resumo breve, e aí ela realmente teve que botar tudo em 14 malas e ir para o Cazaquistão, que é um país que ela está vivendo agora. E duas coisas interessantes que ela falou até o momento, que eu acho que é super importante de mensagem. A primeira é: escolha aquilo que você não pode comprar, como ela escolheu o álbum do casamento e tal, porque roupa, outras coisas você até poderia comprar, né, Cris? E uma outra coisa interessante é que você não pode desistir de si mesmo, que você precisa ser forte e pensar aonde você quer chegar e quem é você, para você também não se perder na sua essência, porque vão ter momentos bem difíceis e outros momentos mais fáceis, né? Mas é um processo doloroso de abrir mão de cachorro, abrir mão do que você construiu, dos seus amigos, ir para um outro país, construir tudo lá e depois abrir mão de novo e ir para um outro país no qual ela está agora. E aí, Cris, quando você chegou aí, então, o que aconteceu? Você está há quanto tempo no Cazaquistão? E o que aconteceu aí de talento que você está se descobrindo para que você possa deixar uma mensagem para o nosso público? Olha, eu decidi ficar com o Felipe pelo menos um ano, porque ele tem múltiplas alergias alimentares, né? Então, o processo de introdução alimentar ele foi muito complicado. Eu decidi dar um tempo. De primeiro momento, eu imaginei retornar com o trabalho com sobrancelha, mas aqui as pessoas falam em russo. Tem algumas mulheres latinas, e aí entra o espanhol que eu já consigo me comunicar, mas também tem muita gente que fala inglês. Então, esse ano eu decidi que eu vou focar no inglês, estou fazendo isso. E para resolver essa questão na minha vida, porque cada país que você vai, começar do zero de novo em relação à língua é muito complicado. Você passa muito aperto. Então eu decidi que chegando aqui, eu ia começar o inglês. E aí, com uma semana que eu estava aqui, eu já comecei o inglês. Eu cheguei aqui em setembro do ano passado. E aí eu falei, não, eu vou esperar. Só que eu tenho uma inquietação muito grande de ter os meus sonhos e de me sentir produtivo. E aí eu quero mostrar para vocês uma coisa muito pessoal. Vou mostrar rapidinho, assim, porque é segredo. Mas eu acho que vai ajudar muita gente. Assim, Bianca já está catedrática nisso, porque eu conheci isso na casa dela primeiro, né? 20 anos atrás. Que é o meu quadro de visualização. Esse quadro de visualização ele pode ser feito da maneira que você quiser, vai entender? Porque é sua vida, você vai botar o que você quiser. Mas eu acho que o cuidado que a gente tem que ter é o seguinte... não aposte todas as fichas em uma só área da sua vida. Porque vai dar ruim. Essa frase é maravilhosa. Vai dar ruim. O que acontece, gente? Se eu pegar toda a responsabilidade da minha mudança e jogar em cima do trabalho do meu marido, em cima dele, eu vou ser uma pessoa frustrada, tá? E eu vou cobrar dele o tempo inteiro e vai dar ruim. Porque ninguém aguenta ser cobrado o tempo inteiro. Então, para que eu seja feliz e eu tenha os meus sonhos, eu me baseio nisso que eu vou mostrar para vocês agora. E nesse cartaz aqui, eu tenho todas as áreas da minha vida, ou pelo menos a grande maioria, e eu busco sempre, diariamente, olhar para ela, para eu ter certeza de que eu estou me desenvolvendo como uma pessoa integral e não apostando, por exemplo, somente na minha família. Porque quando eu faço só isso e eu me esqueço, eu cobro da minha família. Eu sou grosseira, eu sou triste e eu não dou o melhor de mim para eles. Então eu também preciso ter o meu momento que eu vou lá, eu lavo meu cabelo, eu faço minha escova, porque senão eu fico doida. É impossível você querer dar para o outro aquilo que você não tem. Então, olha só. Isso é muito é um tempo que vai ensinar, mas eu tenho certeza que tem gente que ainda não sabe onde quer chegar na vida. Independente da idade, tá? Se eu não conseguir explicar isso aqui, você vai ter que entrar de novo nessa live, amiga. Sai e volta. Eu falo com esse povo. Olha só, eu tenho aqui a minha área, eu e o meu marido, tá? Eu tenho frases que eu recortei de revista. Tenho aqui que eu quero ser divertida, quero ter um encontro com ele, só eu. Aí eu tenho frases que eu coloco nessa do todo. Tenho eu e Felipe, tenho eu e Gabriela, tá? Tenho frases que me motivam, tenho objetivos de viagem. Tenho como eu quero me sentir, tenho a questão de ser feliz,
sem se cobrar. Tenho a minha área religiosa, aí cada um coloca a sua, né, como achar melhor. E aí eu tenho a minha área profissional, tá? Que eu tô redescobrindo de novo. Tenho as minhas amizades, tá? E tenho aqui a questão da motivação, que é comemorar as vitórias. E esse Isso. comemorar as vitórias aqui são as pequenas vitórias. E aí aqui eu tenho, por exemplo, a questão da melhora constante e interminável, que eu aprendi em um dos não sei quantos livros que eu li lá no México, do Tony Robbins. Quem não conhece, recomendo. Tenho a questão de diversão, que é importante para mim. Tenho muito importante, gente, desfrutar sempre, independente das condições do momento. Por mais que o pau esteja quebrando, sempre tem alguma coisa que a gente possa aproveitar. E aí eu entro numa frase que eu ouvi esses dias, que tudo o que me acontece serve para alguma coisa. Então, nada do que acontece é perdido. Mesmo que tenha sido triste, mesmo que tenha sido doloroso, serve para alguma coisa. Então, essa pergunta constantemente na minha vida, ela faz com que eu trabalhe em soluções o tempo inteiro. Isso. Então, o que acontece? Se eu não posso fazer de um jeito, eu vou fazer do outro. Por exemplo, eu estava tendo inglês 2 vezes na semana, a professora vinha na minha casa. Ok, baixou a quarentena, não pode mais vir. E nem eu queria que ela viesse. Deu algumas semanas, eu vi que não ia voltar, aula online. Uma vez na semana, estou com a professora. Ela me arrebenta no exercício. E aí eu faço em casa e no sábado a gente se encontra e vê. Quando a gente tem boa vontade, a gente sempre vê uma solução. E outra coisa que eu acho muito importante para falar, que eu acho que permeia toda a minha vida, é um conceito que eu conheci recentemente com o Paulo Vieira, que é 3 minutos, tá, Cris? Ai, amiga, você vai ter que voltar. Gente, não dou conta. Mas aí a gente gente. encerra essa e volta, mas só pra gente depois deixar lá no YouTube. A gente faz Amiga, parte 1, é parte 2, não verdade tem que tem problema. 50 minutos que a gente está falando? É quase isso. Sim. Gente, como assim? Eu amo tanto fazer isso que eu nem vejo. Sabe o que Uma coisa que acontece? Eu amo compartilhar aquilo que eu aprendi, sabe? E me dá sim. um prazer tão grande que aquilo me hipnotiza. Fala. Uma coisa importante que a Cris está falando, gente, só para a gente fechar as ideias, é essa questão da gente buscar soluções, da gente deixar aquilo que em algum momento foi importante para a gente, mas hoje não é mais, atualizar a situação, a gente deixar aí, né? A gente desapegar. E também uma coisa importante que ela vem falando muito aí é a questão da gente fazer escolhas que sejam positivas para a gente, não se abandonar, mesmo que ela tenha aí saído de alguns países e ido para outros para poder acompanhar o trabalho do marido dela, ela não se abandonou. Então, quando ela mostra esse quadro de imagens e de frases, isso a gente chama de imaginação ativa ou visualização criativa, como vocês queiram falar, que é um conceito muito da programação neurolinguística, onde a gente começa a colocar, através de imagens e palavras, aquilo que a gente deseja. E aí a gente vai colocando prazo e o nosso cérebro, nossa mente vai começar a trabalhar para que aquilo realmente de fato aconteça. Só que não é pegar e deixar na gaveta. Provavelmente a Cris, eu também faço isso, coloca lá num lugar que ela possa visualizar e imaginar todo dia. Tá? Para você também não se abandonar. E é importante, foi o que ela falou, fazer em todas as áreas da vida. Tá? Então, só para a gente pensar o quanto é importante nesse processo de se reinventar e de mudança, muitas vezes a gente vai ter que abandonar coisas e o processo de mudança não é fácil, é disso que a gente está falando aqui. A Cris falou maravilhosamente bem o quanto que ela sofreu, né? O quanto que ela precisou realmente de apoio, como que às vezes abandonar uma situação que você está bem para viver uma outra, mas também o quanto isso faz você crescer, né, Cris? Então, vamos para a gente encerrar essa live desse momento, depois a gente abre outra. O que você tem de recado para deixar para quem está assistindo a gente? Meu recado é que eu tenho muita coisa para contar ainda. Vocês têm que me seguir no Instagram. Tem que me seguir, porque o que acontece? Agora eu estou me reinventando de novo. E eu estou descobrindo por que eu amava tanto fazer a sobrancelha. Na verdade, o que eu amo de tudo é trabalhar com a motivação das pessoas. É fazer com que as pessoas se sintam melhores. Então, eu oferecia toda uma experiência. Era o aconchego, o cheirinho, a conversa.
E tudo isso fazia parte do meu fazer sobrancelha, que na verdade o que eu estava fazendo é fazer com que as pessoas se sentissem melhores. E agora eu estou me reinventando de novo, e aí eu quero que vocês acompanhem. Eu não quero contar no momento o que eu estou fazendo, mas eu garanto que vão vir muitos frutos, garanto que eu vou poder continuar a minha missão de motivar muitas pessoas. Eu gostaria de continuar falando com vocês sobre essa questão de como lidar com essas situações para poder manter o equilíbrio em todas as áreas. Porque eu vejo muitas pessoas colocando foco, por exemplo, só nos filhos. Esquece a relação com o marido. Aí os filhos crescem, vão ganhando autonomia. E o que sobra dessa relação? Uma relação que está falida, porque não foi desenvolvida nessa área. Ou então, só cuida dos filhos, joga a frustração nos filhos, e aí a área profissional está morta e ela se sente mal, e aí é grosseira com os filhos, porque não pode se desenvolver profissionalmente. Sempre tem um jeito, sempre tem uma solução perfeita, né, amiga? Olha o livro lá que você me emprestou. Que seja manifesta a solução perfeita, né? Porque ela existe. Então, eu quero continuar falando mais um pouquinho com vocês. Vai ser um prazer se vocês puderem continuar mais um pouquinho com a gente. Tá Sim, bom? Então a gente vai encerrar essa live. Lembrando, então, os recadinhos finais. Se inscreve lá no nosso canal do YouTube, Bianca Câmpora. Canal do YouTube da Cris Prata. Se inscreve, quem não está inscrito no canal do Instagram de Cris, também se inscreve lá no canal do Instagram dela. Qual é o seu canal do Instagram? Aproveita o intervalo, corre lá. Qual é o seu canal do Instagram, Cris? Cris Prata Cris também? Prata 1. Cris Prata 1. Cris Prata 1. Porque tem o Cris Prata 82, que na verdade eu fiz porque eu tinha perdido tudo, mas aí eu consegui recuperar. Então, Cris Prata 1, coloca lá. E a gente vai encerrar e depois a gente vai continuar, então, a gente volta, continuando falando desse processo de mudança e principalmente o quanto você deve se valorizar em todas as áreas da sua vida. Beijos, te espero você daqui a pouco na próxima live. Vamos embora!